Mas o autor bíblico também separamos em 3 esferas, que aí sim, ao invés de desconstruí-las, nós devemos construir, ou devemos cavucar até encontrar e trazer para a nossa enciclopédia aqui na nossa mente, aqui, que está lá, muito clara, que o primeiro leitor também tem essas esferas muito claras, estão batendo clarinho, mas que para nós, por causa dos abismos, não está tão claro assim. Só podemos entender através de estudos bíblicos, de meditar na palavra, de se aprofundar, de pesquisar, de orar. A primeira é o contexto, como a palavra mesmo diz, o que está junto com o texto, mas às vezes a gente não percebe. A pergunta que eu faço é: em que contexto o autor escreveu esse texto? Essa é a pergunta de ouro para toda vez que você estiver lendo qualquer texto bíblico. Se faz parte dos 5 primeiros livros, é um contexto ali entre a saída do Egito e antes do exílio. Então, esse é o contexto que foi escrito aquele texto. Se você for ler um Salmos, em que contexto é aquele salmo? É um salmo de Davi, de guerra? Então, você pode, através da história de Davi, tentar entender aquele contexto. Se é um profeta, ele profetizou na parte norte de Israel ou na parte sul, porque Israel teve uma divisão, norte se desviou muito mais rápido, que são os samaritanos e os galileus, depois do Novo Testamento, e o sul demorou mais, que é Judá e Israel ali que ficou. E o tempo também se fala no sentido, esse profeta, ele é antes do exílio, é durante o exílio ou veio depois? Os evangelhos. Esse evangelho, ele foi escrito em que contexto? Tem 4. Você pode tentar entender isso. As cartas é o mais importante você perguntar isso. Qual o contexto que essa carta foi escrita? O que gerou no autor a necessidade de escrever? Sendo que uma carta do primeiro século custava muito. Custava cerca de um carro novo para você mandar uma carta. A gente hoje manda os e-mails e acha que é fácil, mas a carta, ela custava muito caro para o material, a pessoa que ia levar a carta, as hospedagens que essa pessoa ia ter durante o caminho até chegar lá, tipo um seguro viagem, que era o soldado que você tinha. Então custava caro, uma carta podia custar muito caro mesmo, cerca de 150 mil reais, se a gente trouxesse para hoje uma carta de uma longa distância. Por isso que a grande maioria das cartas eram feitas da forma oficial pelos governadores romanos. Por isso, eles tinham estrutura para mandar. Alguém como Paulo, alguém como Tiago, alguém como João, ele não tinha essa estrutura. Então, isso é contexto para você entender o que fez ele escrever isso. E você vai ver Romanos 14 todinho falando sobre não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Romanos 14, 20. E você fica assim, o que é isso? O que essa comida ele está falando? Do que ele está falando que a gente, por amor, não faz uma coisa que a gente tem convicção que não tem problema? Quem é esse público que está se escandalizando com comida, com o dia da semana? São pagãos que vieram de festas, que esse foi o problema de Coríntios. 1 Coríntios, eles estavam frequentando festas que tinham sacrifícios, que adoravam deuses, e Paulo proibiu lá. São as mesmas que estão chegando e por isso estão se escandalizando com comidas sacrificadas? O contexto vai dizer que não. Então são gente piedosas, ascéticas, que como você tinha os que eram os essênios, que se isolavam, então não comiam vários tipos de coisa. Você teve João Batista, que decidiu comer uma dieta bem restrita, vestir roupas. É esse tipo de pessoas? Pelo contexto ali, também parece que não. Então, qual que é o contexto ali? São religiosos que estão acreditando que se não guardar o sábado e se não comer a comida coxá, a comida judaica, não vai guardar aliança, não vai, vamos dizer assim, ser salvo. Tão pouco, porque Paulo não está batendo forte
em quem acredita nisso, como bateu em Gálatas. Então, também não é esse tipo de pessoa. Então, que tipo de pessoa é essa para que a gente entenda todo o contexto e entender a mensagem de Romanos 14? Se você quiser saber que tipo de pessoa é essa, vai lá no meu curso de Romanos que eu tenho a resposta. Aqui eu só estou dando as respostas que não são. Boa. Aqui são, você vai lá buscar. Mas você vê Boa. como é importante, dependendo do contexto, de quem é o público que Paulo está tratando em Romanos 14, o fato em si é diferente e toda a nossa interpretação vai ser diferente. Então, o contexto do autor é importante a gente entender.